Bom dia, gente. Paz e bem. Que alegria maravilhosa estarmos novamente aqui juntos e juntas, nesse espaço de partilha, nesse espaço de diálogo, conversa, nesse espaço de meditação, de reflexão. Um espaço privilegiado em tempos tão obscuros, tão difíceis, porque passa o nosso país e o mundo. Hoje, domingo, vamos meditar no Evangelho do dia. O Evangelho que é lido nas igrejas, né, cristãs, particularmente a Igreja Católica Romana, Anglicana, Luterana, Metodista e outras igrejas também, que guardam essa tradição, vamos dizer, esse costume que é milenar, né? De, durante o domingo, ler uma seleção de textos. E hoje vamos meditar sobre aquela parábola que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E a gente vai ver quanta coisa legal a gente pode ir revisitando, né? Para quem tantas vezes já leu, conhece. E para quem não conhece também, se deliciar com uma mensagem que verdadeiramente é para todo mundo. Então, vamos mergulhar nesse texto, né? Lembrando do contexto. O Evangelho de Lucas é o Evangelho dos pobres, é o Evangelho em que Jesus fala, não é? De forma bem particular sobre os excluídos, os que estão fora por conta dos regimes, dos sistemas religiosos e políticos de então, sociais. E aí a gente vai ver aqui em Lucas 10, começando no versículo 25, essa mensagem. Uma mensagem que eu volto a dizer, é para todo mundo. É uma mensagem verdadeiramente ecumênica, é uma mensagem transreligiosa, não é? É uma mensagem que bate forte para aqueles que são de paz e bem. Vamos lá. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Veja, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui um legalista, alguém que, vamos dizer, era do judiciário de então. E vamos ver que esse, né, especialista em leis, como tem aqui nessa tradução, em outra está doutor da lei, enfim, ele pergunta para tentar Jesus, para buscar na resposta de Jesus subsídios para sua condenação, para que ele, entrando em contradição, essa fala dele possa ser usado para a condenação pública e jurídica. Ou seja, ele não está aqui procurando sabedoria, conhecimento, informação. Ele sabe. Ele apenas quer, né, criar, pegar Jesus, né, apanhá-lo. E aí, a mensagem é atualíssima. A mensagem verdadeiramente fala-nos do hoje. E desse judiciário que tantas vezes atenta contra a justiça.
E aí ele pergunta, mestre, e aqui a gente pode até colocar esse mestre entre aspas, porque de um lado ele é uma forma de se dirigir a Jesus, mas há uma certa, além da formalidade no falar, há uma certa maldade, né? Uma malícia na fala, né? Mestre, já que você é tão sábio, me diga, não é? Então ele diz: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ou seja, ele pergunta sobre a vida eterna, sobre a vida. E havia, na época, várias ideias sobre a vida eterna entre os judeus. E aí ele diz, Jesus, o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ou seja, Jesus, quase que socraticamente, né, ele pergunta, não é, na ironia, o que é que ele é um conhecedor da lei, deve saber, não é? O que é que você, como é que você lê? Então, esse especialista em lei, esse jurista, esse teólogo, esse grande conhecedor das escrituras, a gente poderia dizer pastor, reverendo, padre, não é? Na medida em que ele se apresenta como grande conhecedor da palavra, ele diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Essa é a resposta que esse especialista em leis responde sobre como receber em herança a vida eterna. Note que ele fala, né, aqui muito sobre o amor a Deus. E termina com acentuando no final e ao seu próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si. Então, Jesus lhe disse: você respondeu certo. Faça isso e viverá. Aqui está aquele que quer como herança a vida eterna. Mas esse especialista, buscando, né, dentro da lei, e aí a gente tem que entender lei dentro do contexto daquela época, a lei como também preceito religioso, diz: quem é o meu próximo? Então a pergunta não era sobre a pergunta sobre a vida eterna, a pergunta era sobre quem era meu próximo. E esse próximo entre os judeus tinha outras também interpretações e conotações. Mas o próximo, dentro do senso comum, vamos dizer assim, da época de então, era o israelita, era o judeu. Era aquele que estava ali, era ele e o seu povo. E aí ele esperava que Jesus colocasse que, então, esse próximo é aquele que é da herança de Abraão, né, de Jacó, né, da linha das tribos de Judá, enfim. Colocasse esse próximo como essa dimensão de um povo escolhido, separado ali nesse contexto, né? De alguém que não podia se aproximar de outro povo para não sofrer algum tipo de contaminação, ou um tipo de maldição, ou um tipo de. Enfim. Mas aí, Jesus não responde assim.
A resposta de Jesus não é de exclusividade. A resposta de Jesus é inclusiva. E nisso, ele é perfeitamente coerente com toda a sua mensagem, com todo o seu evangelho. Vamos lá. Então, Jesus respondeu. Ele não respondeu com um preceito legalista, ele não respondeu com uma reflexão abstrata, ele não respondeu com categorias epistemológicas do ponto de vista de uma hermenêutica teológica, mas ele fala de um fato real. Jesus apresenta como resposta a vida. A vida na sua concretude, na realidade de todo mundo. Na realidade do especialista, também na nossa realidade. Ele conta uma história carregada de significado, porque é uma história da vida. E a vida é sempre mais. Não é? A vida é sempre mais. E que história é essa que ele conta? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Eles arrancaram tudo e o espancaram. Ou seja, alguém caminhava, sofreu assalto, caiu. Espancado, não é? Sem nada, ferido. Depois foram embora, deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Um sacerdote. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. Aqui é a imagem do templo. É a imagem dos senhores da religião. O sacerdote aqui, o padre, é o reverendo, é o pastor, é a liderança religiosa. Ele passa, faz o mesmo caminho. Vê, se afasta, vai para o outro lado. Não socorre. O mesmo aconteceu com um levita. Né? Alguém que servia no templo. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. O que era o samaritano para os judeus daquela época? O pior tipo de pessoa. Os traidores, os invasores, os indignos, a pessoa mais miserável para os judeus. Por quê? Por que tanto ódio contra os samaritanos? Porque os samaritanos eram judeus do norte, na época da invasão à Síria, e ocuparam aquela área. Em vez de irem para o cativeiro, eles ocuparam aquela área em aliança com os invasores. E, na convivência com outros povos, adquiriram outros costumes, né? Outros hábitos. E os judeus odiavam os samaritanos. Porque eles adoravam Deus não no templo,
mas no Monte Gadzim, né? Gerizim. Então, é exatamente isso que os judeus não tinham contato com os samaritanos. Quando passava pela Samaria, eles, como diz aqui, como diz minha mãe, arrodeava, né? Dava uma volta, né? Não passava pela terra dos samaritanos. Então, é exatamente esse desprezível, essa figura de ódio e asco que prestou ajuda. E teve compaixão daquele que estava no caminho. Tinha sofrido assalto e estava quase morto. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas, né, fazendo asepsia. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. Alguns especialistas dizem que essas 2 moedas de prata são equivalentes à estadia numa estalagem por 2 meses. Né? E o direito à alimentação, vamos dizer assim, cuidado. Então, ele foi muito generoso. E disse que ia voltar e, se ele precisasse, ele pagava outra quantia a mais. E Jesus perguntou, agora, né, depois de contar essa história, para o especialista na lei. Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Não tem como fugir da resposta. O especialista em leis respondeu, aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça a mesma coisa. Para o exercício da misericórdia, primeira coisa, é necessário que a gente não precise saber de que origem era, e o evangelho se cala diante daquele que estava na beira da estrada. Qual era a origem dele mesmo? Que Deus ele adorava? Se é que adorava um Deus. Qual a origem, a nacionalidade dele? Os doutores da lei, os sacerdotes, passaram. Quem cuida dele? O samaritano. Aqueles que os judeus mais odiavam. E aí a gente vê que hoje, quem é esse que está na beira da estrada? São os pobres, vítimas de uma política econômica, de uma destruição de um país que vive uma profunda recessão em vias de se tornar depressão econômica, e que vive sendo assaltado, né? E vive na beira do caminho. E que sofre nas grandes cidades, nas nossas cidades, por sua invisibilidade. Ninguém vê. E quando vê, passa adiante. Corta o caminho. Quando não, recolhe como um lixo. Né? É o pobre. É aquele que é excluída pelo sistema
né? São todas as pessoas que sofrem discriminação, que sofrem por exclusão. São todos aqueles que estão à margem da estrada de um progresso que só existe para, cada vez mais, pouquíssimos. Esse. Quem é o samaritano? O samaritano, dentro de uma interpretação clássica, é Jesus. E, por extensão, toda aquela que segue a sua boa nova de amar a Deus e amar ao próximo. Todo aquele, toda aquela que ama o seu próximo está próximo de Jesus. E aí eu gostaria de colocar uma outra interpretação, também válida e pertinente. Esse samaritano é também o excluído. O excluído das nossas igrejas. Os excluídos, as excluídas pela estrutura legal, não é? Pelos levitas de hoje. São aqueles e aquelas que nós, e aí eu coloco esse nós dentro de uma perspectiva de sistema, exclui. E aí eu penso em pessoas de outras crenças, de outras religiões, que para o sistema legalista, fundamentalista cristão, não tem como herança a vida eterna. É a mãe de santo, é o pai de santo, é a irmã do santo daime, é a pessoa que é ateu, que é ateia, que é aquele e aquela que, não é, exercita outra crença que não a cristã, e que por conta disso é excluído e excluída. E aí a gente acolhe quando ela faz parte da nossa igreja, do nosso círculozinho, e aí a gente diz, não, agora ela está salva e tem como herança a vida eterna. Gente, a mensagem é clara. A primeira pergunta é a herança. E essa herança implica em amar o próximo. E esse próximo, quem é? É esse. Mas também é aquele que exercita a compaixão e a misericórdia. Porque esse dá testemunho do Evangelho. Toda aquela que realizam são, não é, pessoas que estão sendo fiéis. São os bons samaritanos de hoje. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria que a gente meditasse hoje. Nós estamos sendo bons samaritanos? Ou a gente entra quase sempre no sistema de sacerdotes, do judiciário legalista, não é? A gente entra no fundamentalismo religioso, a gente exclui e mata pessoas à beira da estrada. Que a gente possa ficar com essa mensagem de misericórdia, de amor. Vamos começar a nossa meditação de hoje, silenciando o nosso coração, né? Tantas vezes angustiado com esse desmonte do nosso país, por essa onda,
né? De obscurantismo, de violência, de ódio. Vamos, por instantes, fechar os nossos olhos. Manter a coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Nos concentrando na respiração, na palavra do mantra. Bom dia, gente. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. E hoje, aproveitando, gostaria de mandar um beijo, um abraço enorme para os meus irmãos e irmãs da Catedral Anglicana do Bom Samaritano, né? Catedral Anglicana da Diocese Anglicana do Recife. Um abraço de forma especial para o reverendíssimo, né, Deão da Catedral, reverendíssimo Gustavo Oliveira. E a todo mundo, um abraço imenso. Gosto muito de vocês. Que Deus abençoe a todo mundo, a todo mundo. Que possamos ser bons samaritanos, boas samaritanas. Que a gente possa exercitar sempre, em tempos de ódio e violência, compaixão e misericórdia. Um bom domingo, gente. Uma semana abençoada. Paz e bem.